Olá, vamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Nós estamos falando sobre a história da nossa salvação, mostrando Jesus como a pessoa principal, central de toda essa história maravilhosa. Quero trazer mais uma façanha dessa história maravilhosa para você, a fim de que nos alimentemos em Deus. Este é o assunto que está em pauta, especialmente nesses dias de tanta insegurança, de tanta falta de paz, tanta perplexidade, de tanto medo e susto, tanta insegurança. Esta é a mensagem que nos traz paz. É a mensagem que nos traz segurança, a palavra, ou seja, a mensagem da palavra de Deus. Portanto, quero convidar a você a ser desafiado mais uma vez, a ouvir o que nós temos na palavra de Deus, a tentar colocar em prática, fazer um teste e verificar que tudo isso é verdade. Portanto, meu querido, meu grande desejo é que você possa experimentar dessa verdade, dessa paz, dessa alegria, desse gozo eterno em Cristo Jesus. Ele disse para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim tenhais paz. Portanto, nele, a paz. Estamos diante da palavra dele. Vamos lá então para mais uma façanha dessa verdade que liberta, a palavra de Deus. E gostaríamos de fazer aqui uma interrogação. A pergunta de hoje é: por que não haverá condenação para os que creem? Vamos voltar à leitura de João capítulo 5, verso 24, que é o texto base das nossas meditações, quando Jesus, o próprio Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que não haverá condenação para os que creem em Jesus? Vamos ver algumas razões pelas quais não existe condenação para os que estão em Jesus. E aqui nós vamos demorar um pouquinho nessas razões, talvez trazendo uma razão ou duas de cada vez, para que você possa compreender e assimilar bastante aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos como que degustando aqui a palavra de Deus, mastigando para degustar bastante o sabor dessa palavra maravilhosa. Vamos ocupar a nossa mente na seguinte pergunta: por que Jesus disse em João 5,24 que não haverá condenação para aqueles que creem nele? Só a Bíblia Sagrada pode dar essa resposta. Eu não tenho, você não tem, nós não temos, mas a Bíblia Sagrada tem a resposta direta, clara e sucinta. Primeiro, porque Jesus disse. Ele disse em João 5,24. Esta é a primeira razão, porque ele disse. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, ele disse e pronto, está dito. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas vamos para uma segunda razão. Segunda razão é porque, além de Jesus afirmar, o Espírito Santo testificou e Deus é a testemunha dessa verdade. Vou repetir, o Espírito Santo testificou e e Deus é a testemunha dessa verdade. Onde o Espírito Santo testificou? Romanos capítulo 8. Vamos para Romanos capítulo 8, porque hoje nós vamos ficarmos aqui em Romanos capítulo 8 em toda a nossa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 16, olha o testemunho que o Espírito Santo dá para nós, aqueles que creram em Cristo. O Espírito, ou seja, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito está afirmando, declarando
testemunhando uma verdade que está em João capítulo 5, verso 24. Vamos ver agora Deus sendo a testemunha disto que o Espírito Santo está declarando. Vamos para o verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais existe para os que estão em Cristo Jesus. Deus está afirmando. Ou seja, ele é a testemunha dessa afirmativa ou afirmação do Espírito Santo, por assim dizer, endossando aquilo que Jesus disse e o Espírito Santo também. Ou seja, o juramento de Jesus e agora a declaração do Espírito Santo, ela é afirmada por Deus na sua palavra. Vamos agora para o verso 31, Deus falando diretamente conosco. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo chega a fazer um desafio a gente. Se Deus é por nós, se Ele é a testemunha dessas coisas, quem vai dizer o contrário? O verso 32, ele diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ora, Deus provou o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos perdidos, ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Esta é a grande prova. Ele está testemunhando que ele, o Filho e o Espírito Santo declaram que a salvação é possível e não existe mais condenação para aqueles que creem e são salvos. O verso 32 do capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele agora vai colocar aqui, ele faz uma afirmativa e depois vai fazer algumas objeções pelas quais, ou possibilidades pelas quais uma pessoa salva pudesse se desviar de Deus, ou separar-se de Deus, ou voltar a ser condenado outra vez. Ele vai dizer, primeiramente ele vai declarar, é Deus quem justifica. É Deus quem justifica, entendeu? Portanto, é muito claro a resposta aqui da Bíblia Sagrada, mostrando Deus como testemunha da eternidade da salvação, e que não existe condenação para aqueles que creem. Aí Paulo vai dizer, quem é que condena? Ele pergunta, quem é que condena? Ele afirma mais uma vez, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o qual intercede por nós. Paulo continua mostrando, fazendo perguntas, e ele mesmo responde as respostas em Cristo e em Deus. É Jesus que morreu, foi ele quem foi sepultado, foi ele que ressuscitou, foi ele que ascendeu o seu céu, é ele que está sentado à destra de Deus, é ele que intercede por nós. Portanto, esse é o verdadeiro evangelho, ou seja, o evangelho da salvação, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 13. Versículo 35, Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Mais uma pergunta para nós pensarmos na resposta, mas ele adianta e ele coloca aqui algumas objeções, algumas razões pelas quais uma pessoa, uma vez salva em Cristo, possa voltar a ser condenada de novo pelos seus pecados. Ele disse, não existe essa possibilidade. Por quê? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Quais dessas coisas nos separa do amor de Deus? Quais dessas coisas faz uma pessoa voltar a ser condenada? Nenhuma. Ele diz no versículo 36, repetindo uma profecia do Velho Testamento, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E ele continua agora, Paulo, falando na sua própria experiência. Aquele que um dia creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo que testificava com o seu Espírito que ele era filho de Deus, e que Deus, através da sua palavra, testificava, ou melhor dizendo, era testemunha dessa justificação, ele mesmo vai falar para nós agora. De punho,
próprio punho dele, de própria experiência dele, de vida cristã. Ele disse no verso 38, 37, mas em todas essas coisas, quer dizer, na tribulação, na angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Agora Paulo afirma: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos diante de João 5, 24 mais uma vez. Aquele que crê nele não é condenado. Portanto, estas são algumas razões porque uma pessoa salva não pode ser condenada, porque os salvos são justificados e para eles não pode haver mais condenação. Jesus fez o juramento, o Espírito Santo fez a declaração e Deus é a testemunha. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido, que você se lance sem medo aos braços do Senhor Jesus, recebendo dele a justificação, através da sua palavra, pela fé e pela misericórdia de Deus. Quero orar mais uma vez para terminar aqui nossa meditação. Pai querido, ó Deus, o que daríamos ao Senhor por tamanha bênção recebida de Ti, Pai? Por tamanho benefício que o Senhor nos fez. O Senhor livrou os nossos pés da queda, os nossos olhos das lágrimas, Senhor. O Senhor livrou a nossa alma da perdição. Deus, muito obrigado, Pai, porque em Jesus somos justificados para sempre. Obrigado, Deus, por ter deixado conosco a Tua santa, bendita e inerrante palavra. Pai querido, fala ao coração do meu querido irmão para a sua firmeza em Cristo Jesus, para que a sua fé cresça e cresça cada dia, a sua confiança no Senhor Jesus e na promessa dada a nós. Aqueles que ainda não são salvos, Deus, tem misericórdia. Continua falando ao seu coração, que sua mente seja aberta para entender, compreender, e que num gesto de temor e obediência a Deus, possam abrir o seu coração recebendo Jesus como Salvador. Esta é minha oração, no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.